Olá, meu nome é Letícia e vou apresentar meu trabalho sobre identificação e avaliação do efeito antinociceptivo de peptídeos opioides encriptados em sequência genômica de plantas. Para o tratamento da dor, são utilizados fármacos da classe dos opioides. Embora eles ocasionem alívio da dor, podem apresentar diversos efeitos colaterais. Com isso, peptídeos opioides encriptados são uma alternativa interessante para a produção de novos fármacos, podendo ser encontrados encriptados em sequências de plantas. Tendo sido assim foco deste estudo, a busca por sequências encriptadas em plantas com efeito opioide e avaliar assim suas atividades biológicas. Para isso, foi feita uma busca por sequências com características opioides no genoma de plantas, tendo sido resultado em 5 sequências. E foram testados em camundongos musmuscos machos da linhagem Balbici com 6 a 8 semanas de vida, pesando 20 a 25 gramas. Eles foram adquiridos do Biotério da Universidade Católica de Brasília e este trabalho foi dividido em 2 etapas, em que a primeira etapa os grupos de animais foram testados com as 5 sequências para comprovação de suas analgesias e efeito opioide. Após isso, foi realizada uma segunda etapa, em que a sequência que apresentou os melhores resultados, tendo sido POCB4, foi testada em diferentes dosagens, sendo 2 vezes e 4 vezes maior, 2 vezes e 4 vezes menor em relação à molaridade da morfina. Após a administração dos tratamentos, os animais foram testados individualmente no teste de analgesia placa quente e no teste comportamental labirinto em cruz elevado, em que, quanto mais vezes e mais tempo o animal permanece nos braços abertos, menor o índice de ansiedade. Com isso, a partir dos resultados obtidos da primeira etapa na placa quente, observa-se no gráfico de tempo em minutos sobre a latência que POCB4 apresentou uma analgesia eficiente e duradoura, com P menor que 0,001 com relação à salina, e tendo tido seu efeito opioide comprovado quando sua administração com naloxona teve sua analgesia inibida, não apresentando diferença significativa com relação à salina. E com relação aos resultados obtidos a partir do teste labirinto em cruz elevado, observa-se que, em relação à entrada nos braços abertos sobre o número de entradas, que POCB4 apresentou um índice de entradas nos braços abertos semelhante à salina, demonstrando um índice de ansiedade semelhante. E com relação ao tempo de permanência nos braços abertos sobre o tempo em segundos, observa-se também houve um índice de ansiedade semelhante à salina, pois uma porcentagem de tempo nos braços abertos semelhante. Com relação aos resultados obtidos a partir da morfina, a morfina é um fármaco ansiolítico. Ela deveria ter apresentado uma maior porcentagem de tempo em entrada nos braços abertos com relação à salina. Contudo, esse padrão não foi visto, podendo estar associada a características individuais dos camundongos que podem ter afetado para essa fugida de padrão. A partir da primeira etapa, foi realizada uma segunda etapa nas diferentes dosagens de POCB4, sendo que observa-se que nos resultados a partir da placa quente, POCB4, mesmo em baixa concentração, foi eficiente em analgesia, demonstrando diferença significativa com relação à salina, com P menor que 0,05 ou P menor que 0,001. E com relação aos resultados obtidos pelo teste labirinto em cruz elevado para a segunda etapa, em relação à entrada nos braços abertos sobre o número de entradas, POCB4 nas diferentes dosagens apresentaram um índice de ansiedade semelhante à salina. E com relação ao tempo de permanência nos braços abertos sobre o tempo em segundo, observa-se que também as diferentes dosagens apresentaram um índice de ansiedade semelhante, com diferença de POCB4 em dosagem 4 vezes menor, que apresentou um índice de ansiedade menor em relação à salina, decorrente do maior tempo nos braços abertos, com diferença significativa de P menor que 0,05. Comportando-se aqui como característico fármaco ansiolítico. Assim, a partir dos resultados obtidos deste trabalho, observa-se que a morfina, tendo tido uma fugida do padrão esperado para fármacos ansiolíticos, deveriam ser feitos novos testes com ela. Contudo, ainda assim, POCB4 apresentou uma analgesia eficiente e duradoura, mesmo em baixa concentração, sendo que a concentração 4 vezes menor no teste comportamental apresentou uma característica de fármaco ansiolítico, demonstrando que é um potencial peptídeo para a produção de um fármaco e que essa dosagem seria a melhor dosagem a ser escolhida. E é isso, muito obrigada!